Petrobras e Compete apresentam Turma Energix em O que é o petróleo? Cara, tô todo moído. Há quantas horas a gente tá estudando, hein, Luna? Sei lá, mas eu continuo amarradona. O petróleo é um assunto que parece não ter fim. Você falou enfim, eu fiquei aqui pensando foi sobre o começo. Muito louca a maneira como o petróleo se formou, né? A palavra petróleo tem origem no latim petroleum, que significa óleo de pedra. Ele é um hidrocarboneto, formado por átomos de carbono e hidrogênio, que levou muitos milhões de anos para ser criado pela natureza. Tudo começou a partir da decomposição de micro-organismos que foram se depositando no fundo de mares e lagos. Por muito tempo, esse material orgânico foi sendo soterrado por novas camadas rochosas e sofrendo a ação de bactérias, do calor e da pressão. Muita gente pensa que o óleo de pedra aparece na forma de lençóis subterrâneos, mas na verdade ele se encontra nos poros ou fraturas das rochas, que ficam como se fossem esponjas encharcadas de óleo. Pepe tá sonhando acordado? Nossa, agora eu viajei. Entrei no túnel do tempo e fui parar uns milhões de anos atrás. Naquela época, por acaso, já existia uma coisa chamada prova? Pô, Luna, pega leve. Você sabe que eu dou uma desligada de vez em quando, mas eu já tô na área de novo. Então aproveita que você voltou e vamos dar uma repassada na matéria. Ou você resolveu levar a vida na flauta? Levar a vida na flauta? Pô, essa daí é do tempo do meu avô. Vamos ver se você tá fera no assunto. Diz aí, como é que foi que descobriram a existência do petróleo? Ih, é guerra, é? Então se prepara porque acabou o papo mole. Há muito tempo, diferentes povos fizeram uso do petróleo, que brotava espontaneamente na superfície do solo. Foi o caso dos egípcios, que usaram o mineral na construção de pirâmides, na conservação de múmias e até como combustível para dardos incendiários usados nas grandes batalhas. Já os incas encontraram uma outra utilização para o petróleo que aflorava, usando o produto na pavimentação de suas estradas. Mas foi só muito tempo depois, em 1859, que o primeiro poço de petróleo foi perfurado lá nos Estados Unidos. A descoberta foi feita pelo coronel Edwin Drake, dando início à indústria do petróleo. E aqui no Brasil, como tudo começou? Por aqui a história teve início em 1939, em Lobato, na Bahia. A quantidade encontrada era pequena, mas incentivou várias pesquisas na região. E 2 anos depois, um dos poços perfurados acabou revelando o campo de Candeias, o primeiro a produzir petróleo no nosso país. O mais maneiro é que os moradores de Lobato já usavam há um tempão uma lama preta, oleosa, como eles diziam, para iluminar a casa deles. Eles nem sonhavam que aquilo era o mesmo petróleo que hoje em dia é a nossa maior fonte de energia. Aê, arrasou, Pepe. Obrigado. Tá se achando, né? Mas agora eu vou te pegar espertinho. Vamos ver se você é bom mesmo. Fala um pouco sobre a cadeia do petróleo, desde a localização de um campo até ele chegar até nós. Ué, mas não tá na sua vez de responder, ô sabichona? A fila andou, manda aí. Só se for agora. O primeiro passo de uma longa caminhada é pesquisar e encontrar petróleo. Essa é a chamada fase de exploração, que exige muita pesquisa e tecnologias super avançadas. Nessa fase, geólogos fazem estudos para examinar as camadas de rochas onde pode haver acúmulo de petróleo. Já os geofísicos fazem uma superradiografia do subsolo em busca de informações mais detalhadas. É assim que são localizadas as bacias sedimentares, que é onde ficam os campos de petróleo. Depois, os geólogos e geofísicos analisam a espessura, profundidade e comportamento dessas bacias para escolher os melhores lugares para a perfuração de um poço. Apesar de todas essas pesquisas iniciais, só perfurando é possível comprovar a existência ou não de petróleo. Se tiver petróleo, ainda é preciso perfurar outros poços para se avaliar se vale a pena investir um montão de dinheiro naquela área. Essa avaliação tem que ser muito bem feita, porque às vezes o petróleo está tão impregnado na rocha que o custo para retirá-lo pode superar seu preço de venda.
Mas se o poço é considerado comercial, o petróleo começa a ser extraído através de um complexo sistema de bombas, tubulações e válvulas. Depois é transportado por navios ou dutos até as refinarias. Rapidinho. Antes de você falar sobre as refinarias, me explica uma coisa. Quer dizer, então, que o petróleo também pode ser encontrado no fundo do mar? Claro! E quer saber? A maior parte da reserva de petróleo nacional é encontrada bem lá no fundo do mar. Tanto é que a Petrobras é líder mundial na exploração de petróleo em águas profundas. E olha que incrível! Recentemente, novos campos gigantescos foram descobertos, como o campo de Tupi na Bacia de Santos, localizado a 7.000 metros abaixo da superfície do mar, numa camada denominada pré-sal. Só para você ter uma ideia, 100 metros equivalem a um prédio com 30 andares. Agora multiplica isso por 70. Sinistro! Mas termina aí de falar sobre aquela parada das refinarias. Então, como eu estava dizendo, o óleo cru extraído do poço não tem uma utilização direta. Na verdade, ele tem que passar por um processo chamado refino, em que seus componentes são separados e transformados em substâncias úteis para a fabricação de milhares de produtos. Na refinaria, primeiro o óleo cru é colocado numa torre de destilação. Ali ele é aquecido para que suas cadeias de moléculas sejam separadas. À medida que acontece a separação das moléculas, surgem os derivados do petróleo, como a gasolina, que é o mais conhecido. Existem vários outros derivados, como, por exemplo, o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, a nafta, solventes, querosenes, óleo combustível e óleo diesel. Eles são utilizados nas indústrias, nos transportes e nas fábricas de produtos químicos e petroquímicos, onde são transformados em produtos úteis para a sociedade. Tudo de bom, Luna! Legal mesmo! Então estamos no 1 a 1, né? Vamos pro desempate técnico? Dá uma olhada aqui em volta e aponte rapidinho coisas do seu quarto que utilizam na sua composição ou produção algum derivado do petróleo. A sola do meu tênis, aquelas a delta de plástico, meu relógio de pulso e o batom dentro da sua mochila. Ponto pra você, Pepe! Nossa, é muito louco como o petróleo faz parte da nossa vida e a gente nem se dá conta, né? Além de ser super usado como combustível para os meios de transporte, ele está em mais de 6.000 produtos do nosso dia a dia, como borrachas, plásticos, tecidos e tintas. Bizarro! E aí, tá afim de mais esse derivado de petróleo? Valeu, Pepe, mas dessa vez eu passo. Quer saber? Acho que tá na hora da gente encerrar a sessão. Eu já tô caindo de sono. Nossa, nem fala. E eu ainda tenho natação amanhã antes de ir pra prova. Agora, só uma coisinha. Aqui você pode até ter ganho, mas vamos ver quem se dá melhor na hora da prova. Cara, isso aqui não é um daqueles campeonatos de triatlo que você disputa não, sabia? Eu tava brincando, Pepe, era só pra dar uma pilhada. Tô indo nessa. Aliás, fui. Até amanhã. Se você quiser saber um pouco mais sobre nós e a nossa galera, é só entrar no endereço www.petrobras.com.br/espaço conhecer. E para conhecer mais sobre o Compete, acesse www.compete.gov.br. Na internet, a gente te espera por lá!